Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. Agora, controle social das mídias é o tema. Comigo no estúdio continua o doutor em comunicação, Rafael Condlas, professor universitário, também gerente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, SPG. Eu gostaria de conversar com o senhor agora sobre as técnicas que são utilizadas pelas redes sociais, principalmente, para, eu posso dizer dessa forma, controlar aquilo que funciona como fluxo de informação dentro da internet. Afinal de contas, existe ou não existe um controle em cima de tudo que nós fazemos, em cima de cada local que nós visitamos, em cima de nossa navegação, como dizemos usualmente? Existe muito. Teve um artigo do New York Times, se não me engano, posso estar enganado, que dizia assim, que no começo da internet você não sabia quem estava por trás da tela. Podia ser até um cachorro, né? Hoje, a internet sabe que cachorro você é, qual a tua raça e vai tentar te vender uma ração premium. Isso falava o artigo do New York Times. Porque a internet virou isso, assim, ela é muito pessoalizada, né? Ela é muito personalizada. Tem um livro do Eli Pariser, o nome dele, lançou em 2012, que é bem interessante. É A Bolha dos Filtros, o que a internet esconde de você. E ele faz um apanhado de pesquisas, estudos de outras pessoas, e ele trabalha esse tema, porque todo mundo já ouviu falar do algoritmo, né? O algoritmo, o que é o algoritmo? O algoritmo é um sistema eletrônico, né? Ele é uma sequência de cálculos matemáticos, ele tem toda uma explicação que você pode dar acadêmica, mas basicamente o algoritmo é algo que faz operações na rede, né? Ele tem determinadas funções a cumprir. E o algoritmo das redes sociais, muitas vezes, é de pessoalizar, né, são algoritmos, né, é de pessoalizar que a rede seja direcionada para você. Por que isso? Porque a ideia deles foi acabar com a serendipiedade da rede, né? O que é a serendipiedade? É você encontrar coisas de forma aleatória. Antigamente a internet era muito aleatória, né? Primeiro que você tinha que ir para sites específicos, né? A gente não tinha, por exemplo, o que tem hoje a rede social com vários links. Você entrava num portal, aí aquele portal ia ter as notícias, ia ter outros links, e você ia navegando por ali, mas se você quisesse sair daquele ambiente, você tinha que, de certa forma, digitar no endereço da barra, www. Né? Hoje não, hoje você acessa a rede social, da rede social você já vai navegando para outros links, você pode, mas só que isso tem um certo direcionamento. Porque a rede entende que você tem interesses quando você está navegando e que esses interesses vão te deixar mais tempo na rede, né? É para tentar que você... Porque no fim das contas é te vender alguma coisa também, Sim. né? Te fazer que... quer ver eu sempre falo que uma brincadeira interessante, quando eu dou palestra na escola, eu falo sobre pneus, mas pode para qualquer coisa. Eu falo para os alunos assim, vai lá e digita no Google pneu, põe uma medida de pneu lá e começa a procurar várias lojas de pneus. Você vai ver que todos os anúncios que vão aparecer na tua rede social vão ser anúncios de pneus na internet. Por quê? Porque ele identificou que você tem uma necessidade de comprar pneu e vai te oferecer propagandas de pneus. Isso é ruim? Não, de toda forma não, porque queira ou não, imagina, você tem um universo ali dentro, né? A gente fala hoje a internet é muito maior do que ela era há 20 anos. Para você encontrar as coisas muitas vezes é difícil, então se você tem um facilitador, né, para esse processo, acaba sendo bom, eu quero passagens aéreas, então eu vou. Só que o problema é que a rede começa a montar um perfil de você que muitas vezes talvez você não seja aquela pessoa, né? Ele vai identificar, porque às vezes você está procurando algo especificamente não porque você goste daquilo, mas porque você se interessou por ele por algum motivo aleatório, né? E aí ela pode começar a cercear informações que você vai ver. Apenas para citar um exemplo, então digamos que uma jovem bonita entra no Facebook, faz o seu cadastro e aleatoriamente escolhe como os 10 primeiros amigos homens bonitos também, mas com porte atlético e sem camisa, né? Estão na foto de perfil sem camisa. Provavelmente são fakes, né? Porque... Provavelmente. Mas, de qualquer maneira, o Facebook vai entender, através desses algoritmos, que ela gosta deste tipo de perfil e vai oferecer amigos para ela com esse tipo de perfil, correto? Não necessariamente dessa forma. Isso também é uma das formas, assim, mas o que ela vai fazer é casar informações. Por exemplo, eu adiciono você no meu WhatsApp. Você tem um perfil do Facebook. Ele vai identificar o teu número de telefone, ele vai cruzar esse dado e vai mostrar lá você como sugestão de meu amigo no Facebook. E daí ele vai começar a mostrar amigos teus para mim como opções. E aí, se eu for adicionando essas pessoas, ele vai fazendo uma rede de contatos que ele acha que eu conheço. Então, ele vai tentando me oferecer opções de pessoas para que eu tenha na minha rede, assim, para que eu amplie essa minha rede, né? Mas isso, eu sempre digo assim, essa é a parte inocente da coisa toda, né? Essa parte que você mencionou é a parte inocente. É a parte inocente. O pior é assim... Mas esse personagem fictício que eu mencionei acaba ficando refém das primeiras opções que fez. Exato.
quando você opta por alguns caminhos na internet, você vai afunilando, né? Você vai fazendo, é um labirintozinho, assim, que você vai marcando um caminho, né? E esse caminho vai sendo cada vez te oferecido mais daquilo. Então, entra a questão política. Por exemplo, se eu tenho uma visão política de extrema direita, então a tendência é que os amigos que me sejam oferecidos são pessoas com uma mesma tendência até de pensamento. E aí eu vou começar, aí que entram as bolhas, porque eu começo é uma câmara de eco, assim, eu falo e aquilo que eu falo bate e volta para mim. Eu passo a pensar que o mundo inteiro é de extrema direita. Exato. Aí eu começo a achar que a minha visão é dominante na internet, porque eu só vejo pessoas falando aquilo que eu falo. Então eu penso, né? E aí, assim, para ninguém dizer que a gente está de extrema esquerda é a mesma coisa, né? A pessoa tem um viés, né, anarcocapitalista e ela começa, né, que agora tem isso na internet, o anarcocapitalista. E aí ele começa a visitar páginas, né, adicionar amigos e falar sobre aquilo e consumir só notícias com aquele viés, de repente só vai ser mostrado para ele aquilo, para de se mostrar o outro lado. E aí você perde justamente a referência de uma oposição, de um pensamento diferente do teu. Ou seja, através destas bolhas criadas na internet pelos algoritmos, nós estamos criando literalmente pessoas que não conseguem lidar mais com o contraditório. Exato, perfeito. É um efeito nocivo, digamos assim, desse processo. Esse é o efeito nocivo, essa é a parte ruim, né? E aí tem outras coisas que a rede pode fazer. Por exemplo, um estudo nos Estados Unidos, eles começaram a fazer com o Facebook, porque sabe que a eleição americana não é obrigatório o voto. Então eles fizeram um teste de mostrar o botão já votei, porque eles decidiram que quando um amigo teu vota, alguém que você confia, né, alguém que tem influência sobre você, você tende a, vou votar também, né? Essa relação que as pessoas têm de tentar ter atitudes parecidas com pessoas que você valoriza, né, e algo assim. Entende-se que você tende a fazer isso, né? E aí eles começaram a discutir isso, porque assim, por exemplo, se eu pego na eleição, eu quero aumentar o número de votos, porque isso é um problema dos partidos lá, é convencer as pessoas a irem votar. Então essa é a primeira etapa da eleição lá, não é votar em você, é fazer ela votar e votar em você. Se eu pego e mostro esse botão, já votei, apenas para pessoas de determinada linha ideológica, digamos, agora vamos falar dos democratas, já que a gente falou do extremo direita, né? Então vamos falar, eu pego só os democratas e mostro só esse botão para quem votou nos democratas, quem tem um alinhamento ideológico com os democratas. Eu posso estar influenciando de que pessoas com tendência a votar nos democratas vão às urnas. Então eu consigo aumentar o número de votos dos democratas por meio de uma coisa simples, que é um botão lá, um já votei, um selinho de já votei, que serve para que eu mostre meus amigos que eu votei e que elas também se animem talvez a votar. Isso é um efeito também que pode ser nocivo nesse sentido, né? Eu posso direcionar uma eleição, né? E isso serve para tudo, né? Bom, então, pelo que eu posso compreender de novo, né, eu tento às vezes tentar traduzir para ficar mais fácil de entendimento. Os algoritmos acabam me facilitando a vida por um determinado lado, né? Ou seja, essa análise, essa interpretação praticamente imediata dos meus dados de consumo na internet faz com que, num primeiro momento, eu receba ofertas de produtos ou de conteúdos que são próximos daquilo que eu estava procurando naquele momento. Então isso é prático, mas ao mesmo tempo acaba fechando um universo de opções diferentes para mim, até mesmo para que eu conheça os outros discursos, as outras opções, e com base nisso possa ter uma escolha mais livre de influências do meio em que eu me encontro. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso, é. Eu tenho uma paisagem, eu tenho 360 graus de paisagem que eu posso olhar, mas de repente as janelas se fecham para 3 lados e eu começo a ter só um lado de paisagem, né? E aí, assim, muitas vezes a paisagem é muito bonita, muito bacana, muito tudo, mas eu estou perdendo de ver como é que é do outro lado, né? Então, uma forma bem simples seria isso, sim. Eles vão te fechando janelas e te encaminhando para alguma coisa, por mais seja aquilo que você quer. Professor, apenas para que a gente possa, então, dar uma solução para quem está em casa nos acompanhando. O correto seria sair da nossa bolha e procurar visões diferentes de mundo? Sim, para que a internet entenda que nós não somos aquilo? Por exemplo, é não bloquear amigos que têm uma ideia diferente de você. Tem teu amigo lá que tem uma visão política diferente da tua. Como você vai discutir com ele, como você vai agir com ele, aí é da tua forma, mas assim, não excluir ele da tua rede, não bloquear, porque quando eu faço isso eu estou sinalizando para a rede, eu não quero pessoas com esse alinhamento político na minha rede. E aí eu vou direcionando, afunilando para isso, né? Tentar visitar outros sites, notícias, tentar procurar veículos de comunicação, né? Então, eu vou ler o El País, eu vou ler o BBC, Então, digitar na barra mesmo, ir para esses veículos, ver visões diferentes, tentar... porque assim, para você sair, porque muitas vezes você está com uma visão deturpada do mundo, porque você só vê mais do mesmo, assim, que todo mundo ali está errado, né?
Isso para qualquer um dos lados, isso vale, né, para direita, esquerda, centro, cima, baixo, né. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.